Boa noite, meus queridos amigos de Maringá. Cuidado para não estar na microfonia. Boa noite, dê uma boa noite. Muito obrigado, todos estão aqui presentes. É uma honra. É o início. Viu uma boa noite do garoto ali. Gostei. Muito bom. A geração alfa vem com tudo mesmo. Então, espírito. A resistência cai, cara. A gente não dorme e trabalha o dia inteiro, dá nisso. E é muito louco esse processo que nós estamos passando agora. Vamos lá. É um processo muito louco e muito estranho. Eu já tive em eventos. Quem já esteve em algum evento conosco aqui, seja em Maringá ou seja no Paraná? Levanta a mão. Legal, pouca gente. E esse é um processo muito maluco, porque nós éramos aquele grupo que fez as manifestações para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Derrubamos a presidente Dilma Rousseff. Caímos em descrédito, porque ousamos questionar a direita imaculada brasileira. Bolsonaro e sua família de idiotas. E precisa ser tratado nesses termos. Uma família de homens idiotas que pegou toda a nossa luta e jogou no lixo. E nós fomos jogados no lixo juntos. O Movimento Brasil Livre, todas as coisas que nós fizemos pelo Brasil, todo o trabalho do deputado Kim Kataguiri, tudo aquilo que era uma luta pelo que era certo. Lutar para fazer o que é certo, mesmo quando difícil, que é o certo, parece impossível. Tudo aquilo que a gente trabalhou sendo jogado no lixo, todas as nossas lutas, todas as nossas dores sendo tratadas como coisa menor, porque o que valia no fundo era se aproximar do político popular. Não foi isso que nós vimos nos últimos anos? A adoção do caminho fácil. Aqui no Paraná, eu cito aqui esse estado porque em grande medida a revolução que nós fizemos parte começou no Paraná. O Movimento Brasil Livre surgiu com um paranaense no time, mas acima de tudo surgiu junto também com a Operação Lava Jato, surgiu ao mesmo tempo. E essa revolução começou e ela foi destruída, porque ao longo do tempo as pessoas pararam de se importar em fazer o que precisa ser feito e passaram a cuidar em se eleger fazendo um discurso fácil. E é isso que o estado de vocês, que é o estado da Lava Jato, se tornou o estado dos políticos que ficam lá. Olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês são os anticomunistas, não é? Vocês, Santa Catarina, estão lá enfrentando os comunistas. Não é que não existe a esquerda no Brasil que tem que ser combatida, tem que ser combatida muito. Mas enquanto vocês achavam que combatiam a esquerda e combatiam o comunismo, tinha um deputado do Maranhão levando dinheiro do trabalho de vocês. Tem um cara aqui, que trabalha com agricultura, não é? Fazenda Guará. O teu trabalho lá na tua fazenda foi expropriado via impostos e ele foi para um político no Maranhão ou no Piauí gastar com putaria. Desculpa, criança, mas eu não posso dizer. Vamos gastar com coisas indevidas, tá? E é isso. Em vez de vocês terem um projeto de poder aqui no Paraná que representa um povo trabalhador e um povo que paga a conta, vocês ganharam entretenimento. Aí aparece o Farru com bigode, sai daqui bandido, não é? E vários políticos enfrentando o comunismo no STF. No final vocês continuaram pagando a conta, o Lula voltou para o poder, o estado do Paraná não foi respeitado no Congresso Nacional em nenhum momento. Vocês são o 4º PIB do Brasil e mandam menos do que o Piauí, mandam menos do que o Sergipe. E se encontram agora na seguinte encruzilhada. Se não votar no Flávio é porque apoia o Lula. Mesmo o bolsonarismo não tendo feito nada por vocês. Vocês deram tudo pelo bolsonarismo aqui no Paraná. Vocês entregaram deputados, entregaram votos suficientes para eleger ele no primeiro turno. É ou não é? Foi feito isso por esse cara. E o que vocês tiveram de volta? Para Santa Catarina é muito pior. Os caras vão ter que engolir ainda o Carluxo concorrendo ao senador. Humilhação suprema. Já não bastasse aquele mongoloide do irmão dele, o Jair Renan, falando nada com nada. Por que eu tô colocando esses pontos? Porque eu ando pro Maringá, eu fiquei por aqui hoje. Eu fui ontem em Londrina e são sempre, toda vez que eu volto para cá, eu me lembro, baita de umas cidades. Como eu diria, são cidades que poderiam estar em São Paulo. Provocação aqui de paulista com vocês. Mas são cidades incríveis. Só que quando eu vou sair de uma cidade para outra, quando eu vou cruzar e ir para Guarapuava, eu vou pegar uma porcaria de uma estrada, não é? Quem não teve que desviar do buraco pela pista do contrário e um caminhão aparecer do outro lado? Quem nunca passou por essa experiência canônica no estado do Paraná? O estado de vocês não tem infraestrutura, o estado de vocês manda pouco, e não obstante vocês continuam trabalhando e produzindo. Vocação de otário não deveria ser uma característica de vocês. Mas na política brasileira vocês estão ficando com vocação de otário. É o cara que paga a banda, mas não escolhe a música. Eu não quero ter vocação de otário. Nós não podemos ver um país em que nós temos vocação de otário. E nós temos que nos fazer ouvidos, nós temos que ser respeitados e nós temos que fazer o certo.
Porque o caminho fácil engana, ilude, você até ganha uma eleição com ele, mas você não resolve o problema. A pergunta que eu deixo para os paranaenses, e eu sei que as pessoas que estão aqui já nos acompanham e torcem e vão ajudar na nossa pré-campanha e vão me eleger presidente da República. Eu sei que isso vai acontecer. E vocês vão fazer bancada também. Vocês vão começar a ver a diferença, que é a diferença que eu tenho em São Paulo quando eu tenho Kim Kataguiri em Brasília. Não há deputado em São Paulo que chegue perto do Kim. Assim como não haverá um deputado no Paraná que chegue perto do Pedro, que chegue perto do Bertolucci, que vai estar lá em Brasília. Ou de outros tantos que estão aqui, mesmo os estaduais. Não há. E nós precisamos começar a focar. Se existe um discurso aqui no Paraná, a gente é brabo. Quarto PIB do Brasil com 12 milhões de habitantes por aí. Me corrija. 9? É meio mesmo, pelo amor de Deus. Quarto PIB com 9 milhões? Você tem certeza que não é 11 milhões? É 11 milhões. Tô falando, pô. É assustador. Só que em termos políticos, vocês são frágeis. E vocês compraram historinhas bonitinhas. Compraram luta contra o comunismo. E levaram lá o Farrur com um bigodão em Brasília sem fazer nada. Eu volto a perguntar, qual foi a grande luta dos parlamentares de vocês em Brasília? Qual foi a grande realização dos parlamentares, das lideranças de vocês? Eu falo isso em São Paulo, quando eu rodar em Santa Catarina eu vou falar, e eu vou falar isso no Rio Grande do Sul. Agora, sabe onde eu não posso falar isso? Quando eu for para o Maranhão. Os políticos do Maranhão pegam o dinheiro da União, mandam para o Maranhão e roubam. E compram o voto da população pobre que não consegue se defender deles. Mesma coisa no Sergipe, mesma coisa no Rio Grande do Norte, mesma coisa na Bahia. Nós temos que fazer uma revolução em que os melhores têm que ter poder. Pelo amor de Deus, o poder tem que ficar na mão dos melhores e não dos mais populares. Porque se eu acreditar que o mais popular é melhor, a Virgínia é melhor do que o Beethoven. Não é? O Brasil tem que ser entregue por luva de pedreiro, que é o Cleitinho, que inclusive pode ser governador de Minas. Eu nunca duvidem da incrível capacidade nossa de fazer isso. E essa revolução, veja só, a revolução da qualidade no lugar da quantidade, não é uma revolução imediata. É aquela água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos convencer os mais inteligentes, os mais capazes, que vão convencer os círculos de influência deles, suas famílias, seus amigos, e lentamente, quando os adversários perceberem, a gente vai estar com 10%. Depois 12%, depois 15%. Quando viu, aquilo espalhou. Porque a verdade sempre se estabelece. E ao longo da história humana isso aconteceu várias vezes. Alguém acreditava que uma religião estranha para muita gente, que surgiu no meio do nada, lá no deserto, numa província menor, lá de Roma, ia se tornar a religião que dominou Roma, que foi o cristianismo? Impulsionado por mulheres. Em coisa de 300 anos, se tornou a religião do maior império do mundo. Alguém ia acreditar, por exemplo, que uma revolução que foi feita, a revolução dos computadores, que foi tocada por um bando de maluco lá da Califórnia, ia influenciar a vida de vocês como influencia hoje? Os melhores, mesmo quando minoritários, se estabelecem. O que eles não podem é nunca desistir, e eles não podem nunca deixar de convencer as outras pessoas do seu próprio projeto. Hoje eu volto aqui não como Renan militante, reclamando da situação e dizendo que a gente tem um plano. A gente não tem mais um plano. A gente tem uma concretude, a gente tem uma realização. Eu estou chegando aqui com um partido montado como pré-candidato a presidente da República, e hoje, nesse dia, nessa terça-feira, eu estou chegando aqui olhando para vocês, falando que o nosso deputado Kim Kataguiri está oficialmente deputado do Partido Missão e fez as primeiras votações em nome do Partido Missão no Congresso Nacional. O sonho nosso já virou realidade. Não é mais sonho. Riram de nós. Hoje de manhã, eu fui lá na Jovem Pan, e lá na Jovem Pan, alguém chegou a ver a nossa participação na rádio? Teve a Jovem Pan, a CBN foi mais divertida. Mas lá na Jovem Pan, tava um rapaz, eu nem sei o nome dele, que tinha falado, o Belli não tem a menor condição de montar um partido. Eu poderia ter ido jogar isso na cara dele. Eu não vou jogar isso na cara dele. Eu fui educado com ele, ele foi educado comigo. E por quê? Porque nós vamos governar ele. Eu não tô aqui montar um partido pra gente se vingar dos outros. Nós não vamos se vingar nem dos Bolsonaro. Nós não vamos nos vingar nem do PT. Nós vamos governar e fazer o que é certo. Porque nós somos melhores, os melhores vão se estabelecer. Assim como o Kim, que há hoje uma bancada de uma pessoa só, que é o que ele sempre foi uma bancada de um homem só, já está entregando o trabalho em Brasília em nome do nosso partido. E aos poucos, esse ano, a gente vai sempre ter o primeiro de alguma coisa, porque o partido vai começar a realizar e dar os seus primeiros passos. E esse partido, que é um bebê que está engatinhando, mas já que é um bebê superdotado, que já está entregando coisas que ninguém imaginava, esse partido é o partido de vocês.